Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Espero que isso tudo passe rápido e que possamos nos ver pessoalmente em breve, tá? Vamos primeiro, né? Eu peço que me desculpem, relevem o barulho externo, porque estamos em casa, estamos em quarentena e todo mundo também está em quarentena. Então cada um faz a sua quarentena melhor da forma que gosta, inclusive ouvir música num volume acima do normal, tá? E eu estou aqui hoje para dar para vocês uma noção básica sobre textos jornalísticos, já que são esses textos que iremos trabalhar daqui para frente também, tá? Também são esses textos que iremos trabalhar daqui para frente. O que seria a noção de textos jornalísticos? Vejam só, a notícia, antigamente, ela era encaminhada para os seus destinos de uma forma mais arcaica e de uma forma mais demorada, tá? Era mandado alguém que levasse essa notícia a cavalo e passava de 3, 4, 5 dias, até mesmo uma semana, 2 semanas, dependendo da distância em que essas pessoas se encontravam, para essa notícia poder chegar ao seu ponto final, tá? E isso veio evoluindo de uma forma avassaladora, não necessariamente rápida, porém, como é que eu posso falar, de uma forma explosiva, tá? A início veio o jornal, tá? Que já foi um avanço muito grande e só tinha jornal, só conseguia chegar você ter o acesso ao jornal se você tivesse uma condição financeira razoável, pois o jornal, assinaturas, até hoje existem assinaturas de jornais, que é pago, tá? E começou com o jornal, que era a notícia sendo passada através das folhas, certo? Impressas através das folhas. Aqui já era uma dificuldade enorme para os criadores do conteúdo, tá? E após isso foi modificando e veio as notícias, a rádio, né? A rádio, as ondas sonoras levando as notícias. Daí evoluiu para TV, daí evoluiu para sites, né? Para internet, principalmente. A internet hoje é um dos maiores difusores de notícias do mundo. E assim você tem notícia basicamente na telinha do seu celular, de uma coisa minúscula. Antes, que seria o quê? Notícias demorando semanas e semanas para chegar, e chega na sua tela do seu computador ou na tela do seu celular em menos de minutos, de segundos, tá? E para vocês terem a noção do que seria de fato um texto jornalístico, o que se encaixa em um texto jornalístico, é bom saber que, pronto, o jornal, o texto jornalístico, ele tem uma funcionalidade, uma função principal, que é colocar a verdade, né, colocar informações verídicas em tempo para o leitor, tá, para o consumidor daquele meio de comunicação, daquela forma de comunicação, tá? Tem que ser efêmero, tá? Tem que ser verídico, tem que ser direto, tem que ser simples. Essas são características básicas dos textos jornalísticos. Simplicidade, ser verídico, ser direto, para que o consumidor da notícia possa entender essa notícia de uma forma rápida e de uma forma clara, certo? Aí temos também as subdivisões, como sempre em português tem. Os textos jornalísticos têm suas peculiaridades, seu propósito, sua característica, sua estrutura, tá? O propósito é difundir o que acontece de novo, né? O que aconteceu ser repassado, para que um grande número de pessoas saibam, para que um grande número de pessoas tenham acesso a isso, conheçam essa noção, tá? Essa notícia, isso que foi gerado, isso que está acontecendo. Pronto. A estrutura básica do texto jornalístico, do jornal em si, do texto jornalístico, da colocação de notícia para ser entregue a você, se gira em torno de 4 pilares básicos, que seria a pauta, que eu já mandei para vocês, creio que em outros áudios, a pauta, a apuração, a redação e a edição. A pauta nada mais é do que você procurar sobre o que você vai escrever, o jornalista em si falando, o blogueiro e etc. Sobre o que você vai escrever, sobre o que você vai colocar ali, sobre o que você vai explanar, tá? Seria isso. A constituição do jornal
em si, para que a notícia chegue até você. Depois vem a apuração, que é uma das etapas mais importantes, que é observar e procurar a veracidade, a verdade, o verídico daquela informação, certo? Hoje em dia também circula, devido ao avanço dessa colocação, né, de notícia, desses meios de notícia, hoje em dia também correm muitas notícias falsas, as chamadas fake news, hoje em dia, e isso tem que ser apurado. Por isso há a noção da apuração dos jornais televisivos e etc., que prezam a verdade, tá? Tem a redação, que é passar essa notícia procurada de boca, de observação, para texto, tá? Para o jornal, para aquelas páginas, ou para a página anterior, para que possa, depois de escrever o texto jornalístico, haver a edição, tá? Como a edição de vídeo, a edição também da notícia, que é corrigir os erros ortográficos, corrigir as formas, como foi passada essa notícia para o público, observar, ser imparcial, né? Que é uma coisa importante, ser imparcial, observar se o texto está sendo colocado de forma simples para o consumidor dessa notícia. Aí vem a linguagem, né? Que é a linguagem prosa, a linguagem conotativa, figurativa. Tem que observar, não necessariamente sempre, mas tem que observar que ser uma linguagem conotativa, uma linguagem figurativa, em prosa, tá? E vem a colocação de ser simples, de ser claro, de ser imparcial, certo? Simples, claro, imparcial e objetiva. Quanto mais simples, mais claro, mais objetivo é, mais se entende melhor, mais ser passado essa notícia de uma forma em que o consumidor, o leitor, ele entenda, e ele, se porventura for repasse de uma forma também verídica, certo? Aí vem também os tipos de textos, tá? Os tipos de textos que entram na noção de textos jornalísticos, que tem a noção narrativa, a noção descritiva, a noção dissertativa, tá? Dissertativa opinativa, certo? Tem a injuntiva e a expositiva, tá? Que vamos estudar um pouco também sobre cada uma mais à frente. Isso casa com gêneros, estão percebendo as subdivisões, esses tipos de textos, né? Que são, de certa forma, jornalísticos, que se utilizam no meio jornalístico, casam com os gêneros textuais jornalísticos, tá? Que é o edital, que é a notícia, que é a reportagem, a entrevista também faz parte dessa noção, o artigo de opinião faz parte disso, classificados faz parte disso, charge, que vemos muito em jornais, também faz parte disso, crônica, tá? Que também faz parte disso. Então, todo esse combo de gêneros narrativos, de gêneros jornalísticos, são de suma importância para isso. Passam essa informação, passam essa notícia de forma clara, de forma objetiva, de forma sucinta, de forma direta para o seu leitor, para o seu consumidor, para o consumidor desse tipo de texto. Aí é um dos tipos de textos que vem crescendo muito e que está atualmente numa proporção gigantesca, principalmente pelos eventos que estão acontecendo hoje em dia. Coronavírus, que 2020 em si está sendo bem peculiar. Coronavírus, nuvem de gafanhoto, nuvem de poeira, lá atrás também a explosão de um vulcão, a noção de tantos mortos, tantos curados, tantos em tratamento. Isso tudo faz com que esse meio jornalístico ele entre em uma função de extrema importância para nós. Porque já que estamos em casa, a função jornalística ela é de suma importância, tá? Porque temos e consumimos essas informações através da TV, através dos jornais, através do nosso celular, tá? Para vocês observarem quão importante é a noção de textos jornalísticos, tá? E vamos começar em si por reportagem, que foi um gênero que eu já dei o pressuposto do que seria, e vamos estudar mais para frente, certo? Espero que tenham entendido um pouco espero que esse gatilho de informações sobre textos jornalísticos tenha fixado as partes mais importantes, ou algumas partes mais importantes em vocês, e dúvidas, só é me procurarem, certo? Professor João aqui, até!